fazendo a aula de manhã, eu esqueci. Então vamos lá, gente. Assim, bom dia para quem assistiu a aula depois gravada. Deixa eu fazer essa introdução aqui breve. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Bom dia, Eduardo. Então, nessa semana 25, a gente vai trabalhar os sinais de pontuação, parte 2. Eu dividi essa aula. Vocês vão fazer a leitura do texto, A Herança do Padeiro. Leiam com atenção para observar o emprego dos sinais de pontuação. Quando eu falo emprego, gente, não lembrem de trabalho, mas lembrem de uso. O uso desses sinais dentro do texto. O que a ausência dele ou o uso incorreto desses sinais provoca no texto. Quais interpretações eu posso ter com o uso equivocado dos sinais de pontuação. E aí, agora sim, a gente vai trabalhar esses sinais de pontuação nessa específica aula. Primeiro, as reticências, que como eu tinha falado anteriormente, é aquele sinal que é usado para quebrar a expectativa ou ainda mesmo para expressar algo que vai além do que está escrito. Então, no exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Esses três pontinhos, essas reticências, elas me dão a entender que Ana gosta de comprar, além de sapatos, bolsas, calças, outras coisas. Então, vai além do que está escrito. Eu perpasso o entendimento do que está escrito. Vocês conseguem entender isso? Sim. Sim. É como se eu dissesse que Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, brincos, colares. Vai muito além. Você imagina que, além disso, Ana gosta de comprar outras coisas. Ana é uma pessoa super consumista. Então, tem essa função aí, a reticência, nesse contexto, de indicar algo que vai além do que está escrito. E, por exemplo, nesse segundo exemplo, não sei, preciso pensar no assunto. Então, veja que tem uma quebra ali de expectativa, uma troca ali de turno de fala, não sei. Preciso pensar no assunto. Então, é como se a pessoa ela mudasse ali o que ela quisesse dizer. Ela troca ali, ela alterna. Então, tem uma quebra de expectativa dentro da fala desse falante, dessa pessoa que dialoga. As aspas é muito comum quando a gente vai enfatizar palavras ou expressões. Eu acho que vocês já perceberam que eu já coloquei. Olha aqui, por exemplo, eu enfatizei o título do nosso texto, A Herança do Padeiro, entre aspas, não é? Então, as aspas, elas são utilizadas para expressar palavras, né? Por exemplo, num texto eu coloco uma palavra que possivelmente eu acredito que vocês não conhecem, então eu quero chamar a atenção, eu coloco aspas. Ou expressões, né? Gírias. Ou quando eu vou usar, por exemplo, a fala de Manu, Manu falou alguma coisa, eu achei super conveniente, e eu quero colocar na atividade, né, num texto, mas a fala não é minha, então eu vou colocar entre aspas, porque é a fala de outra pessoa, é a citação de alguém. Ou quando eu vou pensar na frase famosa, ser ou não ser, eis a questão, né, de Shakespeare. Então eu vou pegar, coloco entre aspas, ser ou não ser, eis a questão, porque essa frase, essa fala não é minha. Então, eu não posso me apropriar do que não é meu. E aí, ó, satisfeito, temos os exemplos. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Olha, eu quis chamar a atenção para essa expressão aí. Quer dizer assim, que se sentia o melhor, o mais inteligente. Então, eu quis enfatizar essa palavra bom aí, ó. Né, que tem sentido aí de substantivo. Porque bom, a gente sabe que é um adjetivo, mas aí está colocado como o bom, como assim, o melhor, o tal, o cara que sabe. Então, satisfeito com esse resultado do vestibular, se sentiu próprio, o mais inteligente. Perceba que bom aí tem sentido de substantivo, né? E aí eu quis enfatizar isso. Ou, por exemplo, Brás Cubas, que é uma obra de Machado de Assis, é o nome de um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, que é um personagem do livro, dedica suas memórias a um verme. Aí abre aspas. Essa fala é de Brás Cubas. Abre aspas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Fecha aspas. Então é a fala de Brás Cubas, que é um personagem do escritor Machado de Assis. Por isso eu coloco entre aspas. Essa fala não é minha, eu não criei, não posso me apropriar dela, eu tenho que citar quem foi que falou. Tá claro o uso das aspas?
Sim. E o parênteses é muito usado na matemática, como vocês podem perceber, não é para o uso de equações, de expressões numéricas, mas aqui na língua portuguesa eles são utilizados para isolar explicações. Olha, por exemplo, o funcionário. Aí eu quero explicar a característica desse funcionário. Eu quero enfatizar uma informação desse funcionário. O funcionário, abre parênteses, né? O mais mal-humorado que já vi, fecha parênteses, fez a troca dos artigos. É obrigatório, professor, quando eu vou especificar uma informação de um sujeito na oração, colocar em parênteses? Não. Mas eu estou enfatizando, eu estou isolando ali aquela explicação. Eu isolei, deixei ela dentro de um parênteses, não é? Ou, por exemplo, cheguei a casa cansada, jantei, aí abre aspas, um sanduíche e um suco, e adormeci no sofá. Então, veja que ela isolou uma explicação, né? Ou acrescentou uma informação acessória. O que é uma informação acessória, professor? É que se eu retirar, Helder, essa informação que está entre parênteses, a frase ela não perde sentido. Ó. Se eu retirar essa frase da primeira oração, o mais memorado que já vi, olha como fica. O funcionário fez a troca dos artigos. Perceba que a oração permanece com sentido. Essa informação entre parênteses é uma explicação acessória. E quando eu retiro ela, a frase não perde sentido. Por isso que ela é um acessório. É como se ela fosse um enfeite. Compreendem isso? Sim. A mesma coisa na segunda oração. Cheguei a casa cansada, jantei e adormeci no sofá. Veja que eu retirei a expressão de parênteses e não me fez ter perca de sentido na frase. É por isso que a gente fala que o adjunto, o adnominal, ele é um termo acessório, porque ele só traz uma informação a mais. Mas, quando eu retiro, a frase não perde sentido. Claro que a gente não pode levar essa questão do adjunto adnominal, né? Pensando no adjunto adnominal, como uma regra geral, porque tem situações que quando eu retiro o termo acessório da oração, a oração realmente fica sem sentido. Mas, na regra geral, diz que o adjuntado nominal é um termo acessório. Mas tem casos e casos, como vocês já sabem que a língua portuguesa é cheia de seus mistérios. E o travessão, que a gente não pode pensar no travessão da trave, né? O travessão é utilizado no início de frases diretas. Então, nós vamos estudar nas aulas seguintes, e nós já vimos em aulas anteriores, o que é o discurso direto. Vocês lembram disso? Sim. Discurso direto é quando tem as falas dos personagens. Então, Ryan está dialogando com Helder e Emanuela, né? Então, ali tem falas. Quando o Helder fala, tem um travessão com a fala de Helder. Quando o Rayane fala, tem outra travessão com a fala de Rayane. Quando pula para a fala de Manu, tem um travessão com a fala de Manu. Depois tem a fala de Maria Eduarda, né? Iniciada como travessão. Então, o travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou uma dupla vírgula. Vejam um exemplo. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Então, essa fala introduzida aí é de Paula, por meio de um travessão. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Ou nós temos ali a troca de parênteses por dois travessões menores. Ó, Maria, funcionária da prefeitura, veja que é uma informação acessória, aconselhou-me que fizesse assim. Só que não é o uso muito recorrente, não, desses travessões. Em alguns textos vai aparecer, em outros não, mas que vocês entendam a função desse travessão, que não é somente indicar diálogos, mas também pode ser para trazer uma informação acessória, que substitui os parênteses. Ficou claro? Sim. Aí na interpretação do texto, vocês vão fazer o seguinte. Na questão 1, vocês vão dizer, isso em relação ao texto da herança do padeiro, vocês vão dizer quais personagens compõem a história. Então, é algo bem simples mesmo de se resolver, de responder. E que características esses personagens da história eles têm em comum? Então, quais características esses personagens possuem? Que é uma característica comum a todos eles. 2. Quem dos 4 concorrentes foi mais esperto? E por que você julga que ele foi mais esperto? Você pode acrescentar essa informação de justificar a sua resposta. Fica mais interessante. Quem dos 4 concorrentes foi mais esperto? E quem dos 4 ali você julgou ser mais esperto por qual motivo? Ah, foi mais esperto por isso, por isso, por isso.
Na questão 3, qual a importância dos sinais de pontuação na hora de escrever? Então, é uma resposta bem pessoal sua, levando em consideração o que nós já vimos e sobre a videoaula que você também vai assistir sobre o uso dos sinais de pontuação que eu vou disponibilizar lá no grupo, certo? Aí aqui você vai observar essa imagem, claro que não é real do Facebook, mas tem uma frase, uma postagem de uma pessoa que colocou o seguinte, no status, né? Rodrigo Parceiro, um amigo me contou uma piada que eu ri muito, kkkk. Eu não entendi nada quando eu li, de início. Tava tudo assim, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Aí, olha que legal. Sua conta foi bloqueada. Você excedeu o limite de 2 erros de português por publicação. Sua conta será bloqueada por um mês. Se isso persistir, seremos obrigados a excluir sua conta. Aí tem concordo e vou estudar, discordo. Pode excluir minha conta. O que vocês acharam? Eu achei muito bacana. Bem legal. Já imaginou se fosse assim? O que teria de conta bloqueada? Mas talvez Seria ajudasse, pouco. né? Pensando que talvez ajudasse, as pessoas iam ter mais cuidado, mais cautela, porque às vezes é tão automático escrever errado e se torna um vício escrever errado, que eu digo, gente, naquela coisa, né, que não existe escrever certo, escrever errado, mas existe um bom uso da língua portuguesa. Então há situações que eu posso escrever faltando letras, abreviado, como é a linguagem do WhatsApp, mas tem situações que eu preciso, é necessário, até para que o outro entenda o que eu estou falando. Então, na questão 4, vamos refletir um pouco sobre esse texto extraído da internet. Feito isso, reescreva a frase acima, fazendo as devidas correções. Então, você vai refletir sobre esse texto do Facebook e você vai reescrever a frase, fazendo as devidas correções, imaginando como seria a maneira correta, correta entre aspas, como eu já disse, não há um certo e um errado, mas há um bom uso dessa língua portuguesa. Então, qual seria a forma correta? Levando em consideração sinais de pontuação, concordância, né? Também tem erros de concordância verbal aqui, certo? Então, como é que ficaria essa frase? Na sua opinião, por que esses erros são cometidos? Porque as pessoas erram tanto na hora de escrever, seja escrevendo, Agora seja... voltou. Oi? O que foi, Rayane? Falei agora que eu achei que falei, é porque a internet caiu, mas voltou. Vi agora. Pronto. Pronto. Mas conseguiu acompanhar o raciocínio da questão 4, né? Aham. Aí, questão 5, vocês vão dizer por quais motivos esses erros são cometidos. Então, o que levam as pessoas a escreverem errado no Facebook? Será que é o uso recorrente, né, de gírias, de linguagem abreviada? Enfim, vocês vão dizer, assim, na opinião de vocês. É bem a opinião mesmo, bem pessoal. Na questão 6, pesquisar outros gêneros textuais que apresentam o uso incorreto dos sinais de pontuação e, se possível, colar aqui nesse espaço. Se não puder colar, manda para mim, envia pelo privado. Mas imaginem propagandas, imaginem outros gêneros textuais que empregam o uso incorreto dos sinais de pontuação e aí gera dúvida, gera outra interpretação, certo? E da questão 7, vocês vão pegar a aula da semana 22 e essa aula e produzir um texto empregando a maior quantidade possível de sinais de pontuação. Nossa, professor, tem que empregar todos os sinais dessa aula e da outra. Ó, o maior número possível. É bem provável que dê para você criar um texto usando travessão, usando aspas, parênteses, exclamação, interrogação. Mas o senhor acredita que eu Como ia assim, da perguntar... aula 27? Oi? Primeiro, Rayane. Pode Diga, Rayane. falar. Sim, Edivar. Como assim, da aula 27? O texto? Da aula 27? Sim, tu falou da aula 27. Não, da aula 22, da aula 25. Ah, você Eu vai falo. pegar um antigo texto, era? A aula 7, você vai produzir um texto empregando a maior quantidade. Você vai produzir o texto. Ah, Eu não tenho você... eu não tenho um pingo de... Como é que é? E agora? E aí não é texto da internet, não. É você que produz o texto empregando
a maior quantidade possível. Então, eu vou fazer um texto, vou criar um texto, produzir um texto, utilizando os sinais de pontuação, né? Então, eu vou usar travessão, eu vou usar aspas, eu vou usar vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, ponto final, reticências, o maior número possível. Quem conseguir alcançar o maior número possível de sinais de pontuação vai ser mais avaliado, claro, né? Quem colocar menos também vai ter avaliação, mas quem conseguir colocar todos, por exemplo, numa história, numa narrativa, é fácil, porque de cara vai ter diálogo, né? Dependendo da narrativa. Enfim, observe no momento da escrita a importância de cada sinal para a construção de sentido. Caso surjam dúvidas, não deixe de consultar os materiais que tratam desse assunto, no caso, as semanas 22 e 25, ou consultar o professor, no caso, essa pessoa que vos fala. Seu texto deverá... Professor, o texto pode ser sobre qualquer coisa? Pode, é sua criação, não tem problema. Ah, já criei aqui. Já... Seu texto deverá obedecer aos seguintes critérios. Ter 15 linhas no mínimo, porque eu acho que em 15 linhas dá para desenvolver todos os sinais, ou 95% deles. Tem que ter um título da sua produção, um título criativo. Pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser uma fábula, pode ser qualquer gênero. Contanto que seja um texto criado por você, de sua autoria. O texto deve ser de sua autoria, né? Isso quer dizer que cópias da internet não serão aceitas. E aí eu coloquei uma frase para motivar vocês que diz: a prática leva à perfeição, por isso, jamais desista na primeira tentativa. Certo? Não desista no primeiro rabisco, no primeiro rascunho. Combinadinho? Ficou compreensível? Sim. Então, deixa eu só fazer aqui um registro. Alguém pode fazer uma selfie? Eu faço um print e te mando. Pronto. Eu já fiz aqui. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem mensagem no privado. Vocês pode falar, mano. O prazo da atividade. Sim, tá? Era o minha próxima fala. Vocês terão, né, no caso, a sexta, o final de semana para descanso, mas quem quiser antecipar não tem problema, mas é o nosso dia de descansar, apesar que eu não descanso. Aí vocês têm a segunda, a terça e a quarta. Vocês vão ter um dia a mais que é hoje para fazer a atividade, certo? Certo. Pronto. E aí, se vocês quiserem... Hoje. E se vocês quiserem o gabarito do Setembro Amarelo, me peça no privado que eu envio para vocês. Combinadinho? Uhum. Pode falar, Tá Eder. bom. Não, foi sem querer, fui ligar o microfone. Pronto. Então, um cheiro, a nota da prova, professor. Sim, aí não se preocupe, Jamile. Eu falei isso antes de começar a aula, mas não se preocupe que eu vou responder, é ótimo. Eu vou avaliar aquela questão aberta, certo? Encaminho no privado de cada um. Vou fazer isso agora. Terminando aqui, eu já vou começar. Bom? Um Professor, cheiro no coração. Sim, vou terminar a gravação. Obrigado. Mas algo o professor esqueceu. Deu tudo certo.